Vamos dar início à nossa 13ª aula de Noções de História da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Beato Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires, rogai por nós. Muito bem, então. Vamos dar início ao nosso compartilhamento de tela, para que nós possamos, então, dar início muito bem, então. Isto mesmo. Bom, então, na nossa aula 13, nós avançamos um pouco mais no nosso conhecimento acerca da história da Igreja na Idade Média, e o nosso primeiro assunto é acerca do surgimento da Europa e do feudalismo. Nós vimos na aula passada que com o surgimento do Império de Carlos Magno, o Império Carolíngio, depois o Sacro Império, por volta do ano 800, quando ele foi coroado pelo Papa Leão III, ele então estabelece um forte Estado dentro da Europa, que vai servir como modelo para outras nações que irão se formar posteriormente. Uma coisa que eu não comentei, mas talvez seja interessante saber, é que no ano de 843 houve o Tratado de Verdun, no qual os netos de Carlos Magno, filhos de seu filho que herdou o Império Luís I, Luís o Pio, como ele é chamado, eles dividiram então o Império de Carlos Magno em 3 partes. Uma parte que seria a França Ocidental, que hoje nós conhecemos como a França, a Lotaríngia, que é uma parte mais central, que vai uma parte da França, também da Alemanha, e que pega a Áustria e até mesmo o norte da Itália, e a França Oriental, que compreende boa parte do território que hoje é a Alemanha. De acordo com o passar do tempo, a Lotaringia foi cada vez perdendo seus territórios para o leste e o oeste, e então, em 900 como nós vimos lá na nossa aula passada, lá no final do século X, foi surgindo então a França, 172, com o Capeto, e, enfim, temos 2 grandes nações surgidas a partir do Império Carolíngio nesse primeiro momento. O Sacro Império, que depois virá a ser a Alemanha, mais alguns outros países, e a França. Bom, isto nós estamos no século X e agora vamos para o século XI, onde já estávamos quando vimos a questão do cisma do Oriente. O século XI foi um período de grande desenvolvimento da Igreja, na qual a cristandade, que é a organização da sociedade civil em torno do cristianismo, entendido como sinônimo da Igreja Católica, já está consolidada na Europa. Então, nós temos alguns séculos, já se passaram 5 ou 6 séculos desde a queda de Roma, e nós já temos uma Europa formando-se a partir de pequenos e alguns grandes territórios
que começaram a se organizar e a construir uma civilização em torno de si, orientada pelos ideais do cristianismo. Então, nós já podemos começar a falar de uma Europa cristã. Aqui no século XI, nós já temos boa parte dos territórios bárbaros germânicos convertidos e temos nações se formando. No século XII, no final do século XI, nós temos em 1066 a Inglaterra, depois, no século XII, nós temos Portugal, em 1143, enfim, temos nações que estão em constante formação, todas elas unidas pelo ideal do cristianismo. Então, isso que nós chamamos de cristandade, uma sociedade organizada em torno da religião da Igreja Católica na Europa medieval e até o começo da modernidade. Durante aquela época, os reis e nobres começaram a formar pequenos núcleos de poder em torno de suas propriedades rurais, centralizados nos castelos e nas paróquias. Então vocês veem este território, aliás, este mapa de um território feudal que o caro Adilson colocou aqui, muito interessante. Vejam que quando os bárbaros invadiram boa parte do Império Romano, eles destruíram uma parte considerável das construções que havia. E ao longo do tempo, com a cristianização desses povos e com o estabelecimento de nações, de territórios autônomos, independentes, eles foram então construindo estas fortificações, os castelos medievais, como alguns que existem até hoje. E em torno desses castelos haviam pequenas terras, propriedades, ou às vezes também eram grandes propriedades, destinadas então para o plantio, para a subsistência daquele determinado território, né? Então aqui nós temos um castelo, aí depois temos nesse castelo uma capela, em alguns lugares haviam paróquias, catedrais até posteriormente, terras aqui para plantio, como vocês podem ver, os lugares onde moravam os servos, bosques, um moinho, enfim. Este modo de vida foi cada vez mais se consolidando na Europa. Então, já que você tinha um governo central em formação, muitos nobres tinham independência nos seus territórios. Claro, alguns juravam lealdade aos reis daquele território, mas havia então uma grande autonomia, uma descentralização administrativa que depois, evidentemente, foi se centralizando e formando o que nós chamamos de estados nacionais. Mas, primeiro de tudo, os grandes proprietários de terra começaram a desenvolver os territórios em torno de si, a construir fortificações, construir casas e a cercar o território em torno de si e realmente desenvolver uma vida comunitária dentro daquele lugar. Bom, a escravidão tornou-se algo pouco frequente, sendo substituída por um modelo de trabalho baseado na servidão, concentrado na agricultura e na pecuária em uma escala voltada para a subsistência e lucro da propriedade. Durante toda a antiguidade, nós temos, desde o princípio, uma prática escravagista, na qual um povo que era dominado por outro costumava submeter os cidadãos daquele povo, daquele território dominado à escravidão. Também sabemos que havia escravidão por dívidas, e às vezes algumas pessoas vendiam seus próprios parentes para a escravidão, ou se colocavam como trabalhadores em condições realmente de escravidão, em total servidão ao próximo, etc.
Isto na Idade Média, que agora estava sob a égide do cristianismo, baseado nos valores cristãos, uma escravidão onde o indivíduo torna-se propriedade do outro é uma condição incompatível com o cristianismo. Isso nós vemos já uma opinião do apóstolo São Paulo na carta a Filémon, né, em que ele pede a Filémon por Onésimo, né, em que um escravo, né, fugitivo, mas convertido ao cristianismo, que ajudou Paulo na sua prisão. O apóstolo São Paulo escreve, né, a Filémon pedindo para que o Onésimo seja para com ele como se fosse um irmão, e não como um simples servo, não, aliás, não como um escravo, mas como um servo, como um irmão, enfim. Bom, então, já que nós temos um novo modelo de trabalho, nós temos também uma nova forma, né, de se formar, de se estruturar a sociedade. Então, dentro daqueles territórios que foram se formando pelos nobres, as pessoas que viviam em torno daqueles territórios, então, entravam em um contrato de servidão para com os donos daquelas terras. Eles então trabalhavam na agricultura, na pecuária, geralmente voltados para a subsistência daquela propriedade. Então, nós temos uma sociedade autossuficiente, centrada em torno da religião, em torno das próprias necessidades, em que nós temos os donos da terra, não é, os suzeranos, e os trabalhadores da terra, os vassalos ou os servos. Então, isto nós vemos a partir, né, dos séculos 9, 10, mas especialmente 11, 12, 13, 14, 15 e até adiante veremos ainda resquícios desse modelo de trabalho surgido na Idade Média. No regime de servidão, o servo, vassalo, oferecia os seus serviços ao nobre, suzerano, morava em sua propriedade, trabalhava em suas terras e lhe pagava alguns impostos. Recebia em troca a terra em que morava, proteção em caso de guerras e auxílio em caso de necessidade. Então, era um acordo realizado entre duas pessoas livres. Temos o nobre e o servo, que fazem um juramento de fidelidade entre ambos, os quais se comprometem, dentro de determinados termos, a respeitar-se. Então, o servo não é propriedade do seu nobre, do seu senhor, como era no caso da escravidão, em que ele poderia ser vendido, ele poderia receber castigos corporais, ele poderia até mesmo ser morto pelo seu dono, porque era uma relação absolutamente desigual, né, intrinsecamente desigual, né, no qual o escravo muitas vezes não era visto como uma pessoa, como um indivíduo, era como se fosse os animais da propriedade ou qualquer outro bem da propriedade. Agora nós temos uma relação de igualdade entre pessoas, evidentemente uma certa desigualdade com relação ao papel de cada um, porque um possui, me desculpem a linguagem, mas um possui os meios de produção e outro a força de trabalho. Então, é uma relação desigual, mas todas as relações são desiguais em certo sentido, exceto as relações conosco mesmos, evidentemente. Mas, enfim, esta relação agora ela é desigual apenas na questão estrutural, na questão material, mas nós estamos falando de duas pessoas, nós estamos falando de dois seres humanos, dois cristãos, que se unem para que possam, trabalhando em conjunto, cada um na função que lhe compete, possam prosperar, possam servir também a Deus. Então, o que o nobre faz?
Ele, então, cede as suas terras para o seu servo e também garante a ele proteção em caso de guerra e auxílio, né, em caso de necessidade. Então, se este servo está doente, se está acontecendo algum problema com a terra, com a família, este nobre tem o dever de assegurar esse bem-estar dos seus servos. E os servos devem então trabalhar nas terras que lhe foram cedidas, pagar alguns impostos e também devem obediência, né, ao seu nobre, assim como o nobre deve fidelidade aos seus servos. O servo não era propriedade do senhor das terras, mas fazia com ele um acordo que garantia o bem dos dois. Esse modelo de produção e estilo de vida ficou conhecido como feudalismo. Então, aqui nós vemos uma ilustração de servos trabalhando na terra, e nós vimos então que cada um, fazendo a sua função, procura o bem daquela pequena comunidade. Né? Quem já morou, talvez, no sítio há muitos anos, ou quem trabalha com aquele regime de arrendamento, etc., quem tem uma propriedade que cede para que alguém trabalhe, etc., sabe mais ou menos como isso funciona. Então, este modelo de feudalismo deixou resquícios até muito recentes no nosso meio de compreender a sociedade. Até hoje nós temos ainda alguma coisa disso em certas propriedades rurais, mas evidentemente que o mundo já se organiza de uma outra forma muito diferente, e que a historiografia, especialmente numa vertente mais marxista, costuma então demonizar essa época, né? Compará-la à escravidão, quando na verdade houve um grande avanço da escravidão para a servidão, para o regime feudal. Então, inseriu essa questão da luta de classes numa sociedade em que mais ou menos funcionava muito bem, porque era orientada por valores religiosos. Houve problemas nessa sociedade? Bom, em qual sociedade não há problemas? Mas, evidentemente, nós temos aqui um modelo de civilização surgido sob a égide do cristianismo e que funcionou durante muitos séculos, mas que, evidentemente, uma sociedade industrializada, urbana como a nossa, nos parece muito estranho e não nos serve mais. Mas durante muito tempo as coisas foram assim na Europa e isso refletiu até mesmo aqui nas colônias, na América, na África, na Ásia, e em outros lugares também. Bom, a igreja do feudo era o lugar de referência para os senhores feudais e os vassalos. Alguns pagavam o seu dízimo trabalhando nas terras da igreja ou doando a ela. Então vejam só esta propriedade aqui, que interessante, né? Nós temos a casa senhorial, não é? O castelo do senhor feudal, e nós temos várias terras aqui. Vejam que no extremo nós temos o bosque, depois nós temos vários campos, né, de plantação aqui em torno do castelo da casa do senhor feudal. Temos uma terra não aproveitada aqui, um celeiro, uma igreja, aqui a casa do pároco, do ferreiro, o forno, o moinho, o pasto, o brejo. Aqui nós temos água, né, em torno do, do castelo e aqui em torno da propriedade, né, da igreja e dos servos. Então, quem tem uma propriedade rural e às vezes tem uma capela nessa propriedade e famílias que trabalham para um dono de terra, etc. também, quem viveu essa realidade sabe dos problemas, das dificuldades, mas também desse estilo de vida muito diferente, muito mais simples do que o que nós temos hoje em dia. Muito bem, então
para que nós possamos entender melhor essa questão do feudalismo, entender os problemas e as benesses que ele tinha. Talvez seja mais interessante uma leitura complementar de um texto que eu pretendo enviar posteriormente. Nos interessa mais neste momento a questão do papado nesta época, que é muito importante e complexa, e depois a questão das investiduras e o primeiro concílio de Latrão com a reforma gregoriana que antecedeu. Enfim, então, o século obscuro e as investiduras. A Igreja passava um período muito conturbado com relação ao papado, chamado de século obscuro, o século de ferro, ou papado tusculano, porque a influência da família dos Túsculo sobre o papado foi determinante e terrível, pois alguns papas durante esse período foram eleitos por pressão política. Entre eles estão alguns dos papas mais problemáticos da Igreja. Entre eles, Estevão VI, né, que era louco, né? O homem que promoveu o sínodo do cadáver, né, que desenterrou o seu antecessor, né, o Papa Formoso, o condenou, julgou e o condenou, e, enfim, cometeu uma atrocidade com o corpo do Papa Formoso, mas ele mesmo depois teria sido linchado, enfim, uma história terrível que podemos ver em alguns livros sobre a história do papado. Depois, o Papa Sérgio III, que acabou reabilitando Estevão VI, que era louco, ele mesmo teria sido um papa de muito má fama, teria se envolvido em muitos escândalos e não deixou um legado muito bom para a Igreja. E esses dois papas aí subsequentes eram seus parentes, né? O Papa João X e o Papa João XII, que também foram papas não muito bem lembrados, né? Alguns dizem que um deles teria sido assassinado por escândalo sexual, enfim. Então, era uma época muito boa para a igreja, porque essa família dos Túsculos, que acabaram tomando o controle de Roma, nós temos a famosa, né, Marósia, etc. Essa família realmente perversa acabou assumindo o controle de Roma, e quem controlava Roma tinha muita influência sobre a eleição do Papa. Então eles acabaram elegendo membros da sua família ou pessoas da sua confiança que não tinham nenhuma vocação, nenhuma habilidade, nenhuma competência em todos os sentidos, especialmente moral, para assumir as posições que ocuparam, de bispo de Roma e de outras dioceses, de mosteiros, etc. Isto é uma prática que, infelizmente, foi se estendendo não apenas na Itália, né, em Roma, né, com o próprio Papa, mas também com bispos e abades e padres em toda a Europa. Quando um político resolve, pela sua influência, pelo seu poder, colocar candidatos a postos eclesiásticos, pessoas totalmente sem vocação, sem preparo, sem as qualidades necessárias para assumir estas funções. Contudo, o mais complicado, né, de todos esses papas foi certamente o Papa Bento IX, né, um jovem de 20 anos, né, segundo alguns. Alguns dizem que ele era mais novo, outros que ele era mais velho, mas para terem noção do quanto que isso é complexo, eu sou seminarista, eu tenho meus 21 anos, né, enquanto o Bento IX, com 20 anos, teria sido eleito, teria sido feito Papa, né, naquela época, que por influência do pai, que governava Roma, foi eleito Papa em 1032, tendo enfrentado diversas oposições por sua inabilidade, pouca idade e caráter duvidoso, além de oposições políticas. Em 1044 foi forçado a renunciar ao papado, sendo sucedido por Silvestre III, mas deposto por Bento IX, que reassumiu o papado em 1045.
que acabou vendendo o cargo para Gregório VI, que renunciou e foi sucedido por Clemente II, que faleceu meses depois. Então, em 1047, Bento IX assumiu a cátedra de Pedro pela terceira vez, tendo sido finalmente deposto em 1048, e sendo sucedido por Damaso II, que logo depois morreu. Então vejam só que história mais complicada. Como a nossa intenção é fazer um curso de noções, é interessante nós sabermos da ocorrência dessas coisas, para que ninguém acuse que a história da igreja seja chapa branca, né? Ou seja, fique escondendo os seus erros, os seus problemas, e somente mostra aquilo que é bom ou aquilo que interessa. Mas até mesmo esses episódios terríveis, trísticos, dramáticos da história da igreja, precisam ser conhecidos por nós. Isso ajuda no nosso entendimento de que a igreja foi fundada por Jesus Cristo e é sustentada por ele a todo instante. Porque se isso fosse uma empresa, se isso fosse uma sociedade meramente humana, não teria aguentado um escândalo desse, outros escândalos que aconteceram no passado, antes disso, e outros que aconteceriam depois. Não é apenas por Deus que a igreja existe, né, e subsiste. E mesmo que nós tentemos destruí-la ou que outros tentem destruí-la, né, vindos de fora dela, ela jamais será destruída, porque nosso Senhor garantiu a São Pedro que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas nós vemos aqui que as portas do inferno tentaram, né, e tentaram muito, e até mesmo tentaram dentro da própria igreja miná-la. Este Bento IX, não é, um túsculo que acabou sendo eleito papa, ou melhor, né, foi colocado como papa em 1032, infelizmente, ele teve um pontificado muito complicado, ele não sabia administrar, ele não sabia lidar com o clero, a população não gostava dele, enfim, era muito jovem também, e havia muitas conspirações para tentar tirá-lo do poder. Até que 12 anos depois, essas conspirações o fizeram renunciar em 1044, e Silvestre III foi eleito em seu lugar. Então, ele renunciou validamente ao seu pontificado em 1044, e Silvestre III, um homem até bom, mas que infelizmente acabou sendo deposto pelo Bento IX, que resolveu retornar, que reuniu forças políticas para tomar o posto que ele havia renunciado no ano anterior. Então, em 1045, ele acaba retornando para um segundo pontificado. Então, ele se torna o primeiro e único a ter um segundo e depois um terceiro pontificado na história da igreja. Mas ele acaba, segundo fontes, vendendo o seu cargo para o seu mentor, né, o Gregório VI, que era um homem bom, que comprou o seu cargo, o que isso é muito discutido, muito debatido, e talvez por peso na consciência, por ter comprado ou persuadido o seu pupilo a renunciar, ele acabou renunciando ele mesmo e foi sucedido por Clemente II, que acabou falecendo logo depois, não tinha boa saúde, e em 1047 o Bento IX então resolveu retornar por uma terceira vez para assumir o pontificado, a cátedra de Pedro, mas foi deposto um ano depois, em 1048, e definitivamente deposto em 1048, sucedido por Damaso II, mas que faleceu depois, e veremos que o São Leão IX assumiu pouco tempo depois, quando foi deflagrada a questão do cisma do Oriente. Então vejam que século conturbadíssimo para a história da igreja, né? Os anos que antecederam o cisma do Oriente foram de muita tensão, de enfraquecimento do próprio papado, mas
graças à santidade de São Leão IX e da competência dos seus sucessores, né, o papado, né, a Cátedra de Pedro se fortaleceu novamente e cada vez mais iria se fortalecendo. Então, Bento IX é o único que foi, muito entre aspas, mas foi Papa 3 vezes. Então, nós temos 266 pontificados, mas temos 264 papas, porque Bento IX teria assumido 3 vezes o cargo de sucessor do apóstolo São Pedro. Bom, essa situação do trono petrino era reflexo de uma prática que ocorria na igreja naquele tempo, a investidura, ou seja, quando o poder temporal político investia, ou seja, dava cargos eclesiásticos como bispos ou abades em seus territórios, sem a aprovação do Papa, para leigos de seu interesse que muitas vezes não possuíam vocação eclesiástica. Naquele período, muitos clérigos acumulavam poderes civis e religiosos, sendo que alguns deles não respeitavam o celibato, eram despreparados intelectual e espiritualmente. Nós vimos então que esta sociedade feudal acabava descentralizando, né, o poder entre vários nobres, vários reis locais, e estes reis e estes nobres muitas vezes construíam igrejas que estavam sobre os seus territórios. E acabava acontecendo que alguns senhores feudais nomeavam para os seus territórios, para as suas paróquias, para os seus mosteiros ou para os seus reinos em suas catedrais, abades, bispos e papas, infelizmente em alguns casos, que não tinham vocação, que não tinham habilidade e que eram tanto governadores ou juízes ou exerciam um poder político e também religioso ao mesmo tempo, né, naqueles territórios. O que para a igreja era uma coisa inconcebível. Essa é a chamada questão das investiduras. Então, um leigo, segundo a escolha de um político, de um dono de terras, era investido como abade ou como bispo dentro de um determinado lugar, sob a influência de um líder político, sem muitas vezes a aprovação do Papa e aprovação ou consentimento ou aceitação do povo ou do clero ou dos membros daquela congregação religiosa para as quais essas pessoas eram investidas. E nós temos alguns outros problemas também naquela época, como o Berengário de Tours, um herege que blasfemava contra a Eucaristia, né? O primeiro e único na Idade Média e desde o começo da Igreja que duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Então, muitos desses clérigos eram mal formados, eles eram pessoas de má vida que não respeitavam o celibato, eram corruptos, só se preocupavam com o dinheiro, com as terras, com o poder, com o luxo, com a luxúria também. Então, nós temos uma época muito triste para a igreja nestes séculos 11 e 12, começo do século 12 também, 10, 11 e 12, para sermos mais exatos, mais precisos. Então, começou uma grande intervenção do poder político na esfera espiritual, que causou muito mal para a esfera espiritual. Boa parte das calúnias, das lendas, das difamações da Idade Média vem desse período aqui, dos séculos 10, 11, 12, né, em que realmente nós tínhamos problemas com o clero, mas esses problemas com o clero tinham origem na interferência, na pressão política e na investidura, né, na tentativa e muitas vezes sucedida de investir bispos, abades e demais clérigos em posições importantes, investindo pessoas que não tinham vocação, que não tinham preparo intelectual, espiritual, moral, etc. Hoje em dia,
E quando falo hoje em dia, me refiro desde o Concílio de Trento a uma grande preparação dos candidatos a cargos eclesiásticos, ao sacerdócio, mas também à vida religiosa. Nós passamos por muitos anos de formação para moldar o nosso caráter, a nossa mente, nos moldar como indivíduos realmente à luz de Cristo, do Evangelho, etc. Mas essa prática de seminário, de formação, de acompanhamento, não acontecia muitas vezes. E quando isso não acontecia, gerava esses problemas, né? Se hoje, tendo toda essa preparação, esse acompanhamento, nós já temos problemas, imagine quando não havia toda essa preocupação, todo esse cuidado com a formação dos futuros padres, que boa parte deles foram bispos, né? Então nós tínhamos muitos problemas na igreja. Mas Deus não abandonou a sua igreja e nós veremos que Deus colocou pessoas muito capazes para reverterem essa situação. Então, o próximo e último assunto de hoje que é a Reforma Gregoriana e o Concílio de Latrão I. Durante todo esse período de turbulências na igreja, um piedoso e influente monge beneditino de Cluny, chamado Hildebrando, atuou como conselheiro de vários papas. Era letrado e virtuoso, soube contornar muitas crises, como cardeal, até que em 1073 foi eleito para a Cátedra de São Pedro. Alguns diziam que foi aclamado e que teve que receber depois as ordenações. Então, este monge croníaco beneditino Hildebrando foi eleito em 1073 como Gregório VII, que depois foi canonizado e nós o conhecemos como São Gregório VII. Ele já era cardeal um pouco antes da questão do cisma do Oriente e foi acompanhando vários papas até que ele mesmo foi eleito papa e foi um grande reformador, né, no sentido, não de reforma como nós estamos acostumados a entender, mas no sentido de restauração, especialmente moral e pastoral na igreja. Então, foi responsável por continuar as reformas de seus antecessores, proibindo a simonia, vejam só o que é, a compra, venda ou doação de coisas sagradas. Então, quem vende ou compra, por exemplo, um sacramento, uma relíquia, um, um cargo, uma função, melhor dizendo, na igreja, isso então realiza uma simonia. Vejam bem que é a comercialização de coisas sagradas, né? Então, se você, por exemplo, dá alguma coisa que é sua para alguém, como uma relíquia, um objeto sagrado, é diferente. Agora, quando eu compro, quando eu vendo, quando eu faço um comércio em torno de uma coisa sagrada, por exemplo, infelizmente isso acontecia muito, pagavam, por exemplo, para serem ordenados, para serem cardeais, etc. Isso ou para serem eleitos, né, como papas, isso é simonia, isso é pecado gravíssimo, e até mesmo pode gerar excomunhão, se praticada. Também o Papa São Gregório VII fez uma reforma que punia clérigos e religiosos escandalosos, combatendo a corrupção financeira e reafirmando a sua autoridade pontifícia contra os reis investidores. Então, um pouco antes de São Gregório VII, mas especialmente com ele procurou então proibir essa comercialização das coisas sagradas, de punir padres e religiosos que causavam escândalo financeiro, escândalo moral, escândalo espiritual também, e combatendo a corrupção que havia e reafirmando a sua autoridade, ou seja, dizendo que cabia a ele como papa e não aos reis
investirem os bispos e abades. Então, o Papa São Gregório VII teve como adversário o Sacro Imperador Henrique IV, que praticava a investidura em seus territórios. Contra ele, o Papa lançou o Dictatus Papae, um documento no qual afirmou sua autoridade sobre a Igreja, a nomeação dos bispos, o reconhecimento dos concílios, eleição e deposição dos imperadores e a necessidade da comunhão com o Papa para ter autoridade e a salvação. Este documento, né, Dictatus Papae, é um dos primeiros, um dos mais importantes na Idade Média, que vão afirmar realmente a autoridade do Papa sobre o poder temporal, de que ele é autoridade espiritual e que esta autoridade espiritual está além, está acima do poder temporal e que cabe a ele, enquanto sucessor do apóstolo São Pedro e cabeça visível da Igreja, nomear os bispos, reconhecer os concílios ecumênicos, né? Eleger, influenciar na eleição e na deposição dos imperadores, né, se necessário, e a necessidade de estar em comunhão com ele para terem autoridade e a salvação. Então, desde o momento em que São Leão, aliás, o Papa Leão III, né, coroou Gregório Magno, coroou Carlos Magno, me desculpem, no ano 800, houve então esta prática de que um rei, para ser rei ou para ser imperador, precisava ser coroado ou precisava ser reconhecido pelo Papa. Então, houve essa tradição e essa tradição vai durar até muito tempo depois. Diretamente vai durar até mais ou menos a Revolução Francesa, embora algumas monarquias católicas ainda contem com esta necessidade, com esta prática também, mas então era necessário que o Papa reconhecesse a autoridade do imperador. O Papa poderia fazer o quê? Não apenas com o imperador, mas com todos os reis. Ele poderia desobrigar os súditos daquele rei ou daquele imperador a jurarem, a terem fidelidade para com o seu rei, para com o seu imperador. Então ele se tornava descreditado pelo Papa e os seus súditos poderiam desobedecê-lo sem estarem pecando com o aval da igreja, porque aquele rei, aquele imperador já se tornava um inimigo da igreja, um inimigo da fé. E, portanto, um governante mau poderia e até mesmo deveria, em determinadas circunstâncias, enfrentar a deposição. As medidas de São Gregório VII e de outros são tidas como a Reforma Gregoriana. Então, quando nós falamos de Reforma Gregoriana, pode ser também de São Gregório Magno, mas uma reforma litúrgica que ele teria realizado no século VI e início do século VII, né, no final do século VI e início do século VII. Mas quando falamos em Idade Média de reforma gregoriana, geralmente nos remetemos a São Gregório VII e a sua tentativa, e bem-sucedida em várias formas, de reformar os costumes e a vida da igreja em seu tempo, que sofria muito com as investiduras. A partir daí começou uma luta do poder espiritual da Igreja contra os abusos do poder temporal e civil, com relação às funções eclesiásticas mais importantes. Então, o que nós temos de interessante, de importante aqui? Essa questão das investiduras, ela foi muito terrível, porque ela criava uma tensão entre o poder temporal e o poder espiritual. Se, por um lado, o Papa deveria reconhecer o imperador e os reis, os imperadores tentavam também, de toda forma, intervir na eleição do Papa. Então, o Papa teria que ter não reconhecimento, mas um certo aval do imperador para sua atuação, o que era uma situação complexa e que
atrapalhava muito a vida da igreja naquele tempo, e continuou atrapalhando porque esse tipo de intervenção, infelizmente, continuou em menor grau, é claro, mas continuou até o começo do século XX, como nós veremos, onde havia a possibilidade do imperador intervir na eleição do Papa, mas em uma escala muitíssimo menor e muito eventual. Então, o que foi acontecendo nesta época, repetindo para enfatizar aquilo que é a questão das investiduras, quando alguém era colocado como bispo, como abade, pelo rei, pelo imperador ou por um nobre, de seu interesse, esta pessoa era colocada como bispo, como abade, exercendo um poder espiritual, mas também temporal sobre determinado lugar. Essas pessoas que foram investidas muitas vezes não possuíam vocação, né, não tinham as capacidades necessárias para exercerem suas funções eclesiásticas e acabavam causando escândalos morais, escândalos de corrupção, práticas simoníacas, abusos de poder e etc. Então essa questão foi muito debatida, muita controvérsia, até que em 1122 o Papa Calixto II e o imperador Henrique V assinam a Concordata de Worms, ou Vórmia. Né? Então, esta Concordata de Worms, de 1122, ambos definem que cabe ao Papa conceder e aprovar as funções eclesiásticas, o báculo e o anel, né, que simbolizam a autoridade do bispo e do abade. E ao imperador e aos reis cabe apenas atribuir os cargos políticos, né, o cetro, deixando claro a distinção entre as duas esferas. Então, cabe a quem nomear bispos e abades, como já era costume e que assim foi determinado, segundo a tradição da Igreja, principalmente no Ocidente, cabe a quem aprovar ou conceder estas funções, cabe ao Papa. Evidentemente que o Papa não fica cuidando de cada diocese, nós estamos falando de um mundo muito menor, mas mesmo assim eram muitíssimas dioceses, o Papa evidentemente não ficava nomeando toda hora para todas, assim, de sua própria iniciativa, porque senão ele não faria outra coisa senão isso. Nós sabemos hoje em dia que para a nomeação dos bispos nós temos o auxílio, né, da congregação dos bispos, nós temos o auxílio das conferências episcopais, nós temos a colaboração, né, dos próprios bispos na nomeação dos bispos, muito mais hoje, talvez, do que nessa época que nós estamos estudando, mas um padre ou um monge era bem cotado, era bem visto pela comunidade, ele então era designado como um candidato a bispo ou abade. O Papa, então, geralmente procurava conhecer os antecedentes daquele candidato, né? Verificar com os outros bispos, com os outros abades ou com os membros daquela congregação religiosa, se o candidato era realmente capaz, etc. Se caso fosse assim, de acordo com o juízo do Papa, né? Consultado, aliás, que consultava outros bispos, outros clérigos também, nesse sentido, ele era então ordenado ou era consagrado, né, para a sua função de bispo ou abade. E se por acaso houver uma certa conotação política nessa autoridade, essa autoridade eclesiástica, cabe então ao imperador e ao rei dar esta autoridade para o clérigo, que não era já muito bem vista assim, mas que acabava acontecendo, né, do bispo ter uma grande influência, um certo poder político, assim como o abade dentro do seu território. Então, a Concordata de Worms, de 1122, acaba trazendo uma solução ou uma luz
para essa questão das investiduras. Agora, não se deve, não se pode de maneira alguma praticar essa investidura leiga, como era chamado, da parte dos reis e dos imperadores. Não, quem cabe nomear os bispos, os abades, padres que sejam, é o Papa. No caso dos padres, é aos bispos. Então, os reis, imperadores, nobres, governantes não devem mexer nessa questão. Aos políticos, ao poder temporal, cabe o poder temporal. Ao poder espiritual, o poder espiritual. Mas deixando bem claro que o poder espiritual, especialmente do Santo Padre, está acima do poder temporal. Esse acordo foi confirmado durante o primeiro concílio de Latrão, o nono concílio ecumênico e o primeiro concílio realizado no Ocidente, na Basílica de São João de Latrão, em 1123, convocado pelo Papa Calixto II com a participação de vários bispos ocidentais, já que os orientais haviam se separado da Igreja com o cisma oriental de 1054. Nesse concílio, as reformas que já haviam sido feitas pelos papas anteriores foram ampliadas e aplicadas em toda a Igreja, de modo que a simonia foi fortemente condenada, assim como as investiduras e a corrupção de costumes dos clérigos. Muito bem, vejam só que interessante. O primeiro concílio que nós temos realizado no Ocidente foi o Concílio de Latrão I, em 1123, que foi o nono concílio ecumênico, né? O primeiro do Ocidente, porque até então os outros 8 concílios ecumênicos foram todos realizados no Oriente e tiveram a grande participação dos bispos do Oriente, né? Por causa de questões de território, de administração, políticas, etc. Então, eram concílios orientais, que tinham a participação, é claro, de bispos ocidentais e a aprovação do Santo Padre, mas agora nós já não temos a parte oriental da Igreja sob a sua jurisdição, né? Nós temos agora o cisma, temos o Patriarca de Constantinopla tentando ocupar uma função de Papa, ou de líder, ou de chefe, né, dos demais bispos do Oriente, que agora estão separados do Ocidente, e que, é claro, vai haver uma tentativa de reunificação dos dois lados nos concílios subsequentes, mas que, infelizmente, acabou não produzindo os resultados esperados. Mas o primeiro concílio de Latrão, ele foi essencial para acabar com essa questão das investiduras, no qual a Concordata de Worms de 1122 foi referendada nesse concílio que aconteceu em 1123. Então, a simonia foi condenada, a investidura foi condenada, a corrupção dos costumes dos clérigos foi condenada. Além disso, o Concílio de Latrão decretou a disciplina do celibato clerical. A vivência da castidade é exemplo de Cristo sacerdote consagrado ao Pai, como sendo obrigatória para todos os clérigos seculares e os religiosos, né, os regulares, desde então até hoje. Então, nós temos o celibato como uma disciplina obrigatória na Igreja a partir do primeiro Concílio de Latrão, que ocorreu em 1123. Se nós estamos em 2021, daqui a 2 anos, vai completar 900 anos desse concílio, primeiro Concílio de Latrão, que definiu o celibato como obrigatório. Mas nós vamos ver, olha só, cabe lembrar que já se encontravam menções ao celibato como prática recomendada desde o Sínodo de Elvira, na Espanha, no começo do século IV, tendo sido uma tradição no Ocidente elevada à norma canônica em Latrão I. Então quer dizer que, de repente, a partir de 1123, em 1122, por exemplo, o Papa era casado, os bispos eram casados, o padre era casado, o religioso era casado. Não. As coisas não acontecem num passo de mágica.
Já havia séculos e séculos de tradição no Ocidente em que os bispos, os padres, não se casavam porque seguiam o modelo de Cristo sacerdote, que era celibatário, que realmente não se casou, não constituiu uma família natural, seguindo o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo e a recomendação do apóstolo Paulo, né, que vai dizer que é melhor, né, que não se case, né, ele vai comparar a vida de alguém que se casa com alguém que não se casa, tanto o homem quanto a mulher, né, que aquele que se casa muitas vezes procura agradar o esposo ou a esposa, enquanto aquele que não se casa procura agradar a Deus. Nesse sentido de uma maior disponibilidade, doação, entrega e até mesmo renúncia e sacrifício de si mesmo para servir melhor a Deus, para atuar melhor na igreja. Então, é uma questão de ter mais liberdade nesse sentido. Evidentemente que o matrimônio é uma coisa maravilhosa, linda, que deve continuar e que é bom que todos quantos possam se casar, que de fato se casem, que tenham muitas e belas famílias com muitos filhos e que deem muitas vocações para a igreja, até porque se todo mundo for ser celibatário, a humanidade acaba. Mas houve, então, nesse sentido, na tentativa de e claro que conseguiu, e muito até, na tentativa de moralizar, como eu escrevi, e de espiritualizar o clero que estava ainda naquela questão das investiduras, muitos que não respeitavam o celibato, né, um clero que já estava sofrendo há séculos com interferência do poder temporal, que colocava bispos, abades e papas, que administravam mal os bens materiais e espirituais da igreja e causavam mal aos fiéis. O celibato, então, foi, entre aspas, imposto ou colocado como regra, na tentativa, então, de termos candidatos às ordens sacras e padres e bispos e os religiosos, quer sejam padres ou não, como, no caso das mulheres, as religiosas também, a disciplina do celibato, que já era tradicional, que já era observada por quase a totalidade deles, foi colocada. Na tentativa de combater uma heresia, um pecado chamado de nicolaísmo, né, que está lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 6 e os versículos 14 e 15, que é uma prática abominável em que os clérigos viviam com amantes, né? Os clérigos tinham concubinas. Por quê? Porque estes clérigos muitas vezes foram investidos por reis e por imperadores. Eram pessoas sem vocação que acabavam parasitando a igreja com a sua má fama, com os seus vícios, com o seu desejo de poder. A Concordata de Worms e o Primeiro Concílio de Latrão optam, então, por determinar esta questão de que cabe apenas ao Papa investir, ordenar, consagrar os bispos e os abades, e o Concílio de Latrão definiu o celibato para os ministros ordenados e os religiosos, para que o evangelho, para que o exercício do ministério sacerdotal e a vida consagrada fosse então melhor vivida com esta aproximação de Cristo casto, de Cristo celibatário. Não é para manter os bens da igreja, como muitos acusam a igreja, não é por causa disso, mas é para moralizar e espiritualizar o clero, não para manter os bens da igreja que seriam divididos com muitos casamentos, mas para que o evangelho fosse melhor vivido pelos clérigos, fosse melhor, eles tivessem uma maior liberdade, como ainda tem, para se consagrarem a Deus. Muito bem, então. Ficou alguma questão? Eu sei que nós já estamos no horário, mas ficou alguma questão com relação a tudo isso que nós falamos hoje? E se ficar, eu me coloco sempre à disposição de todos vocês.
Cabe lembrar que nós devemos rezar para que cada vez mais homens e mulheres queiram se consagrar a Deus no exercício do ministério presbiteral e na vida consagrada, pois o celibato, como disse o Papa São Paulo VI, é um grande dom de Deus para a Igreja que jamais será revogado no Ocidente, se Deus assim o quiser. E os papas dão todos os avanços nesse sentido de manter o celibato como um grande dom, como uma preciosidade da Igreja. Rezemos pedindo a intercessão da Virgem Maria para que nos proteja de todos os males e nos conserve sempre na graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Antes de encerrar, eu quero fazer um pedido a você que está acompanhando as nossas aulas, você que está conseguindo acompanhar semanalmente, ou você que não está conseguindo acompanhar semanalmente, ou com a frequência que nós estamos desenvolvendo as nossas aulas,